Dentro da metodologia científica, do método científico de trabalho que envolve a metodologia de engenharia, a gente tem algumas etapas que são fundamentais de serem seguidas, né? Rapidamente falando sobre elas, a gente tem o seguinte: primeira coisa, a gente precisa identificar necessidades e demandas. Inicialmente eu vi que no Brasil, um dos maiores produtores de feijão, o feijão estava sendo importado. E isso me instigou a saber por que estava acontecendo. O pesquisador ele tem que estar muito ligado no que está acontecendo ao redor dele. Uma vez então que a gente identificou as demandas e as necessidades, a gente precisa definir o problema, que é uma das coisas mais complexas que a gente tem dentro da engenharia. O ideal é que a gente possa definir o nosso problema da forma mais ampla possível, para que a partir desta definição eu possa usar a minha criatividade, né? E aí gerar um monte de soluções possíveis. E aí então entra a próxima etapa: gerar alternativas de solução. Quis solucionar um problema de uma hipótese que eu tinha criado junto com o professor orientador, que era a ausência de uma bactéria na raiz do feijão. E essa bactéria só se desenvolve na terra. Então eu queria proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento dessa bactéria, juntando a terra com a água. Eu quis juntar a água, que é uma vantagem da hidroponia, de ter esse elemento sempre disponível para a planta. Então ele deixa de ser um fator limitante para o desenvolvimento dela. Que a gente está tentando amenizar o problema de falta de água no Ceará. Para desenvolver o projeto, inicialmente nós pesquisamos tanto em trabalhos científicos na internet, tanto conversando com pessoas que trabalham em usinas ou que já fazem parte dessa área, para definir quais seriam os principais métodos de tratamento para a vinhaça antes de começar as experiências. Depois nós também pesquisamos em livros que falavam sobre o tratamento de água e esgoto e iniciamos ensaios no laboratório da própria TEC, com vários equipamentos como jar test e com substâncias que nós fomos testando gradualmente a quantidade que elas eram utilizadas, fomos comparando os resultados, obtendo os nossos produtos, que no caso seria a água e o sólido, e esse dia a gente foi melhorando cada vez mais o nosso processo. Bom, e aí uma vez que a gente construa esta solução, o que a gente precisa fazer? Especificar. Ao especificar, então a gente vai detalhar esta solução com o maior número possível de indicadores, né, de como construir aquela solução, de maneira que qualquer pessoa que possa ter acesso a esse conjunto de informações que delineiam a minha solução, possa construir. Então eu vou colocar esquemas, gráficos, tabelas, plantas baixas, fluxogramas, de tal forma que eu possa orientar as pessoas que vão utilizar a minha solução a efetivamente implantar. Inicialmente nós coletamos as matérias-primas, que foi o solo, que ele foi proveniente de movimentações de terras do próprio Instituto, a cinza, que ela é proveniente do município de Rio Largo, da usina Santa Clotilde, ou seja, lá do nosso estado mesmo. E o outro é o cimento, que o que nós utilizamos é o CP2E32, cimento Portland comum, e a água, que ela não deve conter impurezas. Depois, pesados esses materiais, nós misturamos para obter uma massa de coloração uniforme, como vocês podem observar aqui nesse recipiente. Introduzimos a água, realizamos uma nova homogeneização e levamos essa mistura para uma prensa manual, onde com o auxílio da alavanca nós puxamos para sair com o formato dos tijolos, depois desenformamos de uma superfície lisa e deixamos ele secar ao ar livre. Sendo que a cada 2 horas nós fomos borrifando durante os 7 primeiros dias para diminuir a questão da retração, para a água não eliminar rápido demais e ocorrer fissuras no tijolo e diminuir suas propriedades. Uma vez que eu tenha esse detalhamento, eu preciso fazer a comunicação. Normalmente, o que é isso? Um relatório, né? Portanto, relatório, a parte escrita produção escrita é sempre muito importante, né? Eu comunico isso através de uma produção científica, né? Um relatório, e a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou testar, eu vou verificar se atende à solução, vou melhorar, vou aprimorar e assim por diante vai, né? Então, este é o método científico fundamentado da engenharia, ou seja, um método de engenharia para a gente resolver um problema.